Boa tarde. Sempre uma satisfação estar aqui, presente com vocês, né? Sempre muito bem recebido. Aqui me sinto em casa, acolhido por amigos, amigas aqui, que está sempre aí apoiando. Há um bom tempo com a Diva, com a Vitória agora também. Vemos fazendo uma forte atuação no terceiro setor. Uma demanda que nós temos, né? Uma demanda que nós temos como profissionais da contabilidade de poder dar um suporte muito mais adequado, mais técnico, exatamente para as empresas na qual nós trabalhamos. Nesse sentido, eu só tenho que realmente agradecer, né, aqui a possibilidade de participar com vocês, porque aqui é um aprendizado contínuo, né? Quem imagina que eu estou aqui ensinando alguma coisa, muito pelo contrário, estou aqui mais aprendendo exatamente com as perguntas, com a atividade de cada um de vocês, com a experiência profissional de cada um de vocês. Então, nessa tarde, vamos tentar aí fazer então um pouco do que acontece em nossa atividade, que é uma atividade bastante intensa, para quem está querendo iniciar, mas é uma atividade bastante intensa, com bastante responsabilidade e que repercute muito em nossa atuação profissional. Então, vamos tentar aqui fazer realmente essa tarde um pouco diferente e fique bem à vontade. A única coisa realmente, eu acho que é importante, na hora que quiser fazer uma pergunta, se identificar como profissional da contabilidade, e se identificar e fazer a pergunta para que possamos, os demais que estarão assistindo pelo vídeo, também essa participação. Bom, eu sou oriundo de um escritório de contabilidade, o escritório contábil Dom Bosco, Monello Contadores, estará fazendo neste ano, que começou com meu pai, 50 anos de atividade, e nesses 50 anos de atividade, somente com o terceiro setor. Então, nós não temos qualquer outro tipo de entidade, de empresas, a não ser entidades, empresas sem fins lucrativos, nesses 50 anos. Então, para falar para vocês, é uma vida que tem, tanto do meu pai, como a minha mesmo, eu nasci no terceiro setor, estudei e atuo, então é uma grande satisfação, e mais do que isso, poder partilhar aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós podemos realmente ter a possibilidade de ter pessoas e profissionais como vocês aqui também presentes. Bom, a temática que foi passada é do terceiro setor e as obrigações acessórias. Quando se fala das obrigações acessórias, que é muito comum no terceiro setor, nós estamos falando de prestação de contas, né? Prestação de contas é o que se mais faz no terceiro setor. E geralmente me perguntam, Monello, mas como que eu faço para especializar no terceiro setor? Como que é? Não tem imposto, não é isso? Não tem imposto, então é mais fácil trabalhar? Muito pelo contrário. Por não ter exatamente o pagamento de determinados tributos, encargos, aí exige muito mais o controle, exige muito mais a presença do profissional da contabilidade, da técnica profissional, do que em determinadas outras empresas. O fisco, ele atua de uma certa agilidade, e não temos só o fisco, a Receita Federal ou a Previdência. Nós temos uma infinidade de outros órgãos de controle que atuam diretamente com as entidades. Nós temos aí tribunais de contas, nós temos o Ministério Público, nós temos muitos outros órgãos e departamentos de controle que atuam diretamente na gestão dessas entidades do terceiro setor. Então, aí vem a importância de que hoje vocês estão fazendo aqui, partilhando isso também, é exatamente de, cada vez mais, trazer informações, partilhar informações e aprimorar cada vez mais as possibilidades de trabalho que nós temos no terceiro setor. E quando se fala de trabalho, exatamente, minha família depende somente do trabalho da contabilidade, nós temos agora no escritório de contabilidade, outro de auditoria, mas totalmente do terceiro setor. Então, é um mercado de trabalho, mas é um mercado de trabalho que exige bastante profissionalismo, bastante técnica, conhecimento, estudo a todo momento, e aí precisa realmente nós estarmos aí antenados do que vem acontecendo. Então, das obrigações acessórias, nós temos também aqui um manual que foi feito exatamente pensando nessa dinâmica do setor, e aí o Conselho Federal ele fez um manual que está disponível de forma gratuita no site do Conselho Federal de Contabilidade. Então, aqui o hiperlink, essa apresentação vai estar disponível para vocês também. Tem o hiperlink, mas no site do Conselho Federal de Contabilidade, em bibliotecas, tem este manual. Este manual, aí eu recomendo a
pessoas interessadas no terceiro setor. E não somente o profissional da contabilidade. Nós temos, o manual está separado em dois módulos, vamos falar assim. O primeiro módulo para a gestão. Então não cabe só ao profissional, ao interessado que quer conhecer, ao interessado que quer abrir uma empresa, ao interessado que quer se aprimorar, apropriar de informações mais técnicas, mais jurídicas, inclusive. Então, o primeiro contexto, parte de um bloco, é somente para gestão. O segundo ponto, que é do manual, já entra todo na parte de contabilidade. Aí já se tornou mais técnico. Diferente do manual anterior, esse está muito mais técnico. Nós tivemos a participação do Ministério Público, vários profissionais de contabilidade que atuam na área tiveram a possibilidade. Então, é um conteúdo excelente, de referência, já precisa ser atualizado novamente, porque nossa área, né, contábil é uma lei cada não sei quantos minutos. Então, se bobear, nós estamos falando aqui, já está saindo alguma lei, modificando tudo isso que nós estamos falando. Então, mas é verdade. Então, já tem, é um manual importantíssimo. Lá tem planos de contas, dando exemplos de planos de contas, exemplos de funcionamento das contas, contabilização, por exemplo, do voluntariado, das isenções, das gratuidades, dos projetos. Então, é um conteúdo fundamental aí que vocês conheçam para quem está atuando. E gratuito, isso pode ser repassado, então, aí para os demais interessados e também para os gestores na qual vocês também estão trabalhando. Bom, toda a temática hoje, nós vamos falar das entidades sem finalidade de lucros. Isso aqui eu peguei da norma, a norma fala exatamente isso. A norma anterior, ela separava em norma do sindicato, norma da fundação, norma da associação. Aí o Conselho Federal teve a mudança das normas, dentre elas fez a ITG, e aí trouxe então uma norma para sem fins lucrativos. Tá? E aí então ele fala também ali que quais são as entidades sem fins lucrativos? A formalidade jurídica, a fundação de direito privado, a associação e a organização religiosa. Todas elas são sem fins lucrativos. Tem também o partido político, que é uma forma associativa e também sem fins lucrativos. Então, não é estranho, mas está aqui também no meio. A entidade sindical, que também é uma forma associativa, só que demanda de certos regramentos diferentes, mas ele também não deixa de ser uma entidade sem fins lucrativos. Então, a fundação, ela necessariamente tem um contexto social, e aí esse contexto social nós temos que tomar atenção, que a grande diferença da contabilidade, de quem faz uma contabilidade do terceiro setor para uma outra contabilidade, é a relação social e econômica. Como explicitar nos demonstrativos econômicos e financeiros o contexto social. Então, quando se pergunta, o que tem diferente nisso, né? Além de toda a questão prática, né, mas e na contabilidade efetiva? É exatamente esse exercício diário que a gente, que nós profissionais temos que ter, é como transformar uma ação social, um atendimento, toda a prática de cidadania executada por aquela organização, que tem uma relação direta com o econômico financeiro, nas demonstrações contábeis próprias para o terceiro setor. Então, a fundação é uma entidade, é uma forma constitutiva, que depende de um patrimônio voltado a determinada finalidade de interesse social. E lá o Código Civil também é alterado, já fala quais são as possibilidades de se criar uma fundação, mas a fundação, então, é isso, um patrimônio destinado a um contexto social, e, nesse sentido, cabe essa norma também a essa fundação. A associação é sem fins lucrativos, aí você tem uma infinidade, a grande maioria das empresas sem fins lucrativos estão mais no contexto da natureza jurídica de associação. Só que tem diferenciais. Nós temos as associações que são de interesse próprio e tem as de interesse coletivo. Hoje nós vamos tratar as entidades sem fins lucrativos, imunes isentas, que também são essas, porém voltadas para o coletivo. Então, aí que vem a diferença para o terceiro setor. Esse é o ponto principal de diferença. Mas tudo que se falar para uma, dá para outra também. Organização religiosa, que é uma
forma jurídica também, quase se assemelhando com a associação, só que dentro da organização religiosa, nós temos aqui as regras próprias da organização religiosa. A questão do culto, a questão voltada para a religiosidade. Então, é uma espécie de associação, estou colocando como espécie, tá? Não estou falando que é uma associação, mas é uma forma também associativa, porém, ela traz também o contexto religioso, os seus regramentos próprios, sempre coincidentes com os regramentos civis que nós temos também. O partido político e a entidade sindical, também, nessa modalidade associativa, também nós temos aí a possibilidade também de prestar contas sobre tudo isso. Falar de obrigações acessórias, nós estamos falando de prestação de contas, como eu falei já anteriormente. Bom, aqui estou falando para vocês, em todo lugar que eu vou, falo do kit do terceiro setor. E por que eu falo kit? Porque em todo lugar que você vai ter que apresentar isso. Então, tenha sempre, primeiro, até para entrar no teu escritório, para trabalhar com uma entidade, você tem que ter conhecimento desse kit. O que é o kit? O estatuto, atas, que são necessárias, principalmente atas de diretoria e de aprovação de contas. Plano, pode ser, tem várias terminologias. O plano de ação, plano de atendimento e plano de trabalho. Cada departamento inventaram um e hoje nós temos aí o plano de atendimento, que vai ser comum estar se falando. Mas o que é o plano? O plano é um projeto. Eu vou voltar em cada um desses tópicos. Demonstrações contábeis e a própria auditoria também, que é uma outra, geralmente também necessária para determinadas empresas. E o relatório de atividades. Bom, para se preparar uma prestação de contas, nós temos que, então, na essência da entidade. Primeiro aspecto, nós temos que conhecer a entidade. E conhecer a entidade já começa aonde? Estatuto. O estatuto, nós temos que ter uma participação nesse estatuto. E aí, primeiro, se eu for conhecer hoje uma entidade, eu vou ler aquele estatuto, vou verificar como que é a forma de gestão daquela empresa, vou ver o objetivo institucional daquela empresa, vou ver a captação de recursos. Então, no estatuto, a regra de prestação de contas, que lá também está contida, que momento que ela tem que prestar contas, com o que ela tem que prestar contas. Tem várias regras estatutárias que determinam o momento de, por exemplo, do fechamento de balanço, mas não só isso, e o que agrega para uma prestação de contas para aquela entidade. Então, nós precisamos conhecer o estatuto inicialmente, antes de começar o trabalho. Ler o estatuto. E aí, então, eu venho também já um pouco mais adiante. Nós precisamos assessorar as nossas entidades a ter um estatuto adequado. O estatuto é a regra geral daquela organização. E ela tem que ser cumprida. Se ela não cumprir, ela já não cumpre também nem a prestação de contas. Vamos supor, tem lá reuniões de diretoria estipuladas a cada 2 meses. Eu tenho que cumprir o estatuto. Fazer com que aconteça reuniões de diretorias a cada 2 meses. Aí, para confirmar isso, eu tenho que ter atas de diretoria a cada 2 meses. E isso pode ser solicitado, e é solicitado, em fiscalizações, inclusive da Previdência Social. Então, as atas hoje, hoje se começa toda uma fiscalização tributária no estatuto e nessas atas. As atas que são contidas dos órgãos que estão contidos no estatuto. Então, é importante conhecer e fazer com que seja adequado o estatuto. Agora, tem algumas questões práticas do estatuto. Eu tenho visto nos estatutos muita confusão entre o que é finalidade com atividade econômica. Às vezes está até misturado mesmo. Porém, nós temos que ter o discernimento e saber separar aonde que ela desenvolve atividade econômica, desempenha uma ação econômica e financeira, daquilo que ela tem de uma política institucional. Por exemplo, eu sou uma entidade de educação. E eu posso ter atividades econômicas, venda de serviços educacionais. E por quê? E qual o efeito disso? O efeito contábil. O efeito contábil, aonde eu vou reconhecer as atividades dela no nosso balanço.
segregar por atividade, por exemplo, na DRE. Né? No caso das entidades, DRP, demonstração do resultado do período. Mas, então, é importante isso. Vamos visualizar finalidades. Eu tenho que imaginar, demonstrar contas que mostrem aplicação de resultado nas finalidades. Então, quais são as finalidades? Começa por aí. Segundo aspecto, como que eu capto recurso para transformar a minha finalidade, para realizar a minha finalidade? Estou indo muito rápido, pessoal? Não? Então é isso. E tem outros aspectos. Por exemplo, dessas atividades econômicas estão elencadas literalmente no meu estatuto? Nós vamos falar hoje sobre a EFD Contribuições. Se não tiver no estatuto, nós temos um raciocínio da Receita Federal que não é atividade própria. Se não está no estatuto, eu posso entender como não atividade própria, pode ser tributado ou não, pelo COFINS. Pode ser interpretado também como desvio de finalidade. Então, nós temos que precaver e participar na formulação desse estatuto, não é elaborar o estatuto, mas assim, ó, quando for mexer no estatuto, ó, eu estou com uma natureza de receita diferente que não está contida no estatuto. É importante que se estabeleça isso no estatuto, que pode ter influência direta do COFINS ou até mesmo por questões do desvio de finalidade não prevista no estatuto. Então, é importante que se vê o estatuto para estruturar a contabilidade na finalidade e no desenvolvimento econômico. Questão da prestação de contas, questão da receita, questão da finalidade e questão também de reconhecer isso em nota explicativa, que nós vamos precisar dessa informação. Atas. As atas, eu falei, nós temos atas que tratam dos departamentos de governança, mas nós temos também necessidades de atas da Assembleia Geral. Que momento ocorre a Assembleia Geral? O que se delibera a Assembleia Geral? Então, qual a participação do profissional da contabilidade exatamente em determinado momento que é na Assembleia Geral? Como que é feito isso? Quais são os quesitos de prestação de contas estipuladas no estatuto que eu vou ter que apresentar para a Assembleia? No estatuto, por exemplo, de OCIP, eu tenho a obrigação de apresentar certidões negativas nas OCIPs. E aí, agora entrando uma nova lei, a 13.000, também tem necessidade de apresentação de certidões. Então, a ata, ela faz um efeito prático de aprovação das deliberações e quem é o responsável por essas deliberações. Então, tem a ata, por exemplo, do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, geralmente, nas organizações, ele não é deliberativo. Ele é uma espécie de conselho consultivo. Ele propõe, ou não, ressalvas, ele propõe a restrição de determinada prestação de contas, ou ele propõe a aprovação. Então, o Conselho Fiscal tem esse papel que não pode se ater somente na questão da prestação de contas, mas ele ajuda também na prestação de contas.